Começando mais uma revisão aqui, hoje dia 5 de novembro, terça-feira, diário de trade do índice do dólar. E antes de começar a falar a minha análise do dia, peço que você se inscreva ao canal, a opção vai estar abaixo desse vídeo. Curta o vídeo e compartilhe com os amigos, dessa forma você vai ajudar o canal a crescer cada vez mais. Lembre-se também de ativar o sininho para receber notificação dos vídeos todos os dias. Dito os avisos, bora lá pro gráfico, que hoje foi um dia bem chato, mas era esperado para ser chato. Falando primeiro em relação ao dólar. Então, começando aqui em relação ao dólar, só lembrando aqui do macro, em relação lá ao diário. Ontem nós tivemos um gap de exaustão, fez aqui o que eu estava esperando, porque sexta estava com cara de candle de exaustão, né, muito esticado. Então, ontem confirmou esse cenário e hoje nós tivemos um dia que acabou rompendo esse fundo aqui. Mas, falando em relação ao dia mesmo, se foi bonito para operar, aí é outros 500, né? O que acontece? Ontem foi um dia forte de abertura de gap, mais uma queda também forte. Geralmente dias pós-tendência, assim como ontem, tende a ficar travado, até comentei isso. Outro grande problema, fechou ontem muito próximo de médias de 200, de 9, 20, 50, 80. Se não tivesse um gap saindo muito forte dessas regiões, a gente teria a confirmação desse dia travado. Então abriu em torno dessa região, primeiro candle forte de compra, né? Um gap bem simples. Só que a gente já vê pelo segundo candle que o cenário já estava preocupante, porque teve gap entre fechamento e abertura, indicando que aqui o volume não estava tão bom, né? E aí continuou tendo gap entre candles, a gente vê que fechamento em um, abre em outro, preço, e foi até, né, a parte final do dia. Acontece que na parte da manhã isso não é bom quando acontece. Então a região que abriu não foi interessante, confirmando que as médias não teriam tendência. E a questão de ontem ter tido uma grande tendência poderia ficar bem travado. Então eu fiquei no off aqui fazendo a questão dos slides do Renko e não fiz nada. Já sabia que o mercado ia ficar bem ruim, até porque tem motivo macro também, tá? Dias da apuração das eleições nos Estados Unidos. Então a gente tinha que ficar de stand-by esperando algum movimento. E lá fora também, no pré-mercado, o mercado estava muito tranquilo. Os índices asiáticos, europeus, commodities. Ontem já não estava assim. Ontem já tinha um direcional bem forte. Hoje não, hoje muito tranquilo. Então o mercado realmente ficou muito tranquilo nessa parte aqui da manhã, até que por volta de uma e meia da tarde, mais ou menos, acabou tendo uma tendência bem forte. Isso aqui foi originado por uma notícia que saiu da antecipação de reunião do Haddad com outros políticos ali importantes, tá? Então foi um dos motivos, e aí a gente viu que saiu dessa região bem forte, caiu reto, e acabou rompendo até o fundo do dia de ontem. Então, não vi oportunidade em relação a essa queda, tá? Caiu reto, infelizmente. Caçar contra a tendência nesse fundo. Era quase 2h30 da tarde. Possibilidade aqui, se for pensar, gatilho muito feio pelo 2 e o stop estaria bem caro aqui, se fosse pensar em reversão. E nem tem confluência suficiente, então não penso em reversão aqui nesse fundo. E aí faz um pullback de média, pensar em venda aqui, LS está ativo, nós temos o mercado ainda muito esticado, então venda não cabe. Acabou cravando esse fundo. Eu posso considerar talvez a primeira pernada do dia, que foi do candle 1, né, para baixo. A gente tem aqui cravado o 161 do dia, acabou sendo fundo. E aí teve o cruzamento da 9 com a 20, mas não gerou nenhuma tendência e o mercado ficou travado até o final do dia. Então pernada mesmo, só foi essa aqui, que nem durou uma hora direito, então bem ruim. Porém, o cenário do macro foi interessante, porque confirmou o rompimento do dia anterior. E aí, lembrando o dia anterior, então foi rompido o fundo, importante esse cenário, porque aí o semanal fica bonito para querer cair mais, tá? Mas voltando aqui, só uma coisa que eu cheguei a ver nos 60 minutos também, a gente teve um cenário hoje confirmando o ombro, cabeça a ombro, bem nessa região lá de topo que nós temos, olha, tanto que esticou, tá formando esse oco, que é um padrão que tende a ser de reversão. E aí nós chegamos exatamente nesse ponto que eu falei no estudo semanal, que era o último fundo, quer dizer, o primeiro fundo que eu achava relevante, caso o preço começasse a corrigir. Eu não achava isso aqui, achava era esse fundo. O próximo é só lá embaixo. Então tem um espaço ainda para pegar. Outra coisa importante, que nós tivemos aqui essa deriva, né, desde ali de meados de outubro, fez esse rompimento, uma exaustão, né, um rompimento falso e volta. E quando volta, tende a romper esse canal aqui para baixo. Só que está acontecendo, inclusive, isso, né? Tentando romper o canal para baixo. Problemas. Além de amanhã nós estarmos diante dessa região aqui, nós temos a média de 200 subindo, que no 60 já tem um tempo que não é testada. Então, possíveis bloqueios na nossa frente, tá? Para dificultar esse movimento de correção mais forte. Em relação aqui a essa queda desses últimos dias,
quase que fechava sobrevendido. Não fechou, então se quiser cair mais, ainda está saudável. Se tivesse fechado na sobrevenda, já não ia ficar tanto. Então está saudável para cair mais. Se for marcar em relação a esse pivô aqui, do movimento do segundo ombro do oco, jogar para baixo, tem alvo lá embaixo para chegar também. Então nós temos espaço. Falando em relação aos 5 minutos, nós também temos espaço porque Keltner está um pouco longe ainda. Então pode cair mais. Então para amanhã, só lembrando que esse canal já está sendo rompido. Tem infelizmente esse bloqueio de suporte aqui. E aí, em relação a esse possível fundo, pode ser que amanhã seja relevante, tá? Essa região aqui, ó. Que a média 200 vai descer e pode ser uma possível resistência. Vamos ver como que o gap vai ser amanhã, porque possivelmente o resultado das eleições vai sair nessa madrugada. Então nós temos que ficar bem atentos, porque pode acontecer pancada para um dos lados. Eu nunca operei aqui durante essas eleições nos Estados Unidos, então não sei, não tenho um histórico para ter vivido essa experiência, infelizmente. Então tô bem ansiosa, tô aqui na posição de stand-by, só esperando para ver o que vai realmente acontecer com o resultado das eleições, mas pensando que o mercado já vem precificando muito a vitória para um dos lados, né? Então vamos ver como vai ser o gap, estou ansiosa pelo gap em relação ao dólar aqui, lembrando que a figura macro tende a ser uma figura de reversão para cair mais um pouco. Em relação aqui à VWAP também do mês anterior, só comentando que tende, né, os últimos dias buscar a VWAP mensal, só que não buscou, então nós temos mais espaço em relação à VWAP do mês anterior para chegar a testar, tá? Então tem isso também, um fator para puxar o preço para baixo. Não só isso, se for ver em relação ao tempo gráfico maior, por exemplo, o semanal, está muito longe de média, tem espaço ainda para cair. Tem o fato que nós tivemos aqui praticamente 5 semanas de alta, então ficou sobrecomprado no semanal, algo que não é saudável, então tem espaço para cair. O diário também tem ainda espaço para a média 200, aqui é uma distância de quase 60 pontos, então tem espaço ainda para cair. Mas dá para ver aqui que está tentando romper essa LT desses últimos fundos, mas o cenário ainda está bonitinho de correção. E aí, em relação agora ao índice, o índice eu preciso mostrar o Ibov primeiro, só lembrando que eu comentei ontem. Em relação ao Ibov do diário, e que a gente teve ontem uma mega barra, né, um bull 180 muito forte, muito poderoso, uma região de muita confluência para subir. E aí formou essa barra aqui importante. Para confirmar essa barra era muito importante que o dia de hoje rompesse essa barra. Rompeu a máxima. Perfeito. Só que pro intraday, nos 5 minutos, não seria um dia simples. Por que não seria um dia simples? Abrindo aqui, qual que é o problema desse dia de hoje? Nós temos um cenário que ontem foi um dia muito forte de alta e depois travou. Depois de dia de supertendência como ontem, o mercado tende a ficar travado. Tinha esse motivo também. Segundo, a depender do gap de onde que iria abrir, também ficaria travado, porque as médias estavam sem tendência. Terceiro, região de Keltner. Então, para ter uma tendência de alta forte seria difícil, porque nós temos trava aqui. Travas não só de Keltner, mas tem uma LT passando lá de trás, essa linha roxa, ó, que vem lá de trás mesmo. Então, LT aqui na frente como resistência. Então, não seria fácil. O movimento realmente precisaria de uma trava. E aí, o gap acabou confirmando. O movimento, um gap bem simples, bem travado nesse do dia. Não vi nada nessa região. Fiquei nem olhando o gráfico, movimento com range bem curto, travado dentro do primeiro candle do dia, range aqui no início. Deixa eu ver quantos pontinhos. 400 pontos, nem Renko também estava dando, tá? Porque se for ver em relação a Renko, 10R, que é o que vai ser acrescentado para essa turma agora, a gente consegue ver como que estava no zigue-zague, as médias não conseguiam abrir. Travado, travado e travado. Então até o Renko também não teria ajudado. Na verdade, teria ajudado no sentido para mostrar que não tem o que fazer. Então não tinha o que fazer, não tinha. E aí o movimento acabou rompendo, tentando, né, romper esse quadrado, esse caixote aqui do início do dia. Fez um pullback muito agressivo e caiu. Caiu não deixando nada de oportunidade contra a tendência, nem chegou a ficar esticado. Fez um pullback com rejeição, rejeição, longe da média. E aí faz outro pullback com rejeição e na região da média 200, que não é interessante. E aí trava no meio do nada nesse fundo e começa a voltar. O que pode ter sido essa trava? A gente pode talvez ter localizado uma retração de ontem. Tem aqui os 50%, se for marcar em relação a esse fundo aqui, eu acho que vai bater o primeiro nível também. Então, nem chegou o primeiro nível. Em relação à primeira pernada do dia, não ia talvez bater. Quase, na verdade bateu. 161. Pode ter sido isso. Deixa eu ver variação. Não tinha variação aqui perto.
mas travou no meio do nada. Travou e começou a subir. Região aqui, infelizmente, de Trap Zone, não vejo o que ser feito, e foi direto buscar a região de topo de novo. Só que não conseguiu romper o topo aqui de primeira. Ficou travado, muito quente de rejeição, 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 subindo em forma de deriva. E até o final do dia, praticamente, sem um movimento bonito. A gente vê que não teve tendência forte hoje, que nem Fair Gap teve. Então, um movimento muito travado no geral. O range aí do dia, diferente de ontem, né, que foi muito forte, hoje já foi de máxima a mínima, 1.000 pontos cravado. Ontem passou de 2.000. Então, bem travadinho, bem ruim. E já esperado isso. E aí, amanhã, a dúvida é o que pode vir a acontecer, né? Se for olhar em relação ao macro aqui, tem sim ainda as regiões de resistência, né? Nós temos aqui a LT passando. Tempo gráfico menor, tem aqui Keltner lá em cima, que pelo menos agora não está tão próximo, né? Pelo menos se afastou. Então, se amanhã subir, tem espaço, tá? Para Keltner. E aí, está com cara que tá querendo formar um ombro, cabeça. Vai ainda, talvez, o segundo ombro de continuidade, tá? Porque já vem de alta e pode ser de continuidade. Essa região aqui, por mais que seja uma resistência, eu não estou achando que ela está tão forte, tá? Então, criou uma possível liquidez que é bem provável que amanhã já abra com um gap de alta rompendo essa região. Se abrir com gap de alta em relação ao tipo do gap, pelo fechamento que teve hoje, eu não vejo o que ser feito na relação à abertura de amanhã. Pensando tipo gap dinâmico com 5-4, não vejo. Pelo fechamento de hoje, infelizmente. Então, a gente pode ter esse movimento. Ficou bem travado, infelizmente, com a mudança de horários, agora também está bem complicado. Abre aí o avista norte-americano 11h30. Hoje não teve tanta notícia relevante assim, não impactou nada o mercado, então um mercado muito tranquilo no geral. Não só aqui, mas lá fora também foi até muito tranquilo. E aí, falando em relação às ações, a gente teve briga, né? Briga de corda. Enquanto de um lado tinha Petro e Vale caindo, do outro tinha FNC subindo. E os DIs caindo. Então, briga de corda pesada dos dois lados. Então, o mercado não conseguiu tomar direção. Não é à toa que, se for ver, fechamento hoje quase zero. O Ibov não movimentou nem o futuro. Então, é como se o dia de hoje não tivesse existido. Já o dólar chegou a cair no final do dia porque política fiscal acaba impactando bastante o dólar. E a gente teve, só o fato de ter essa reunião aí antecipada, o mercado já gostou. E o dólar ele é muito sensível em relação a isso, bem chato em relação a isso, tá? Muito sensível. E aí, em relação ao macro, eu ainda vejo muita força para vir a subir. Não vai ser fácil essa subida. A gente viu já hoje o cenário. Não vai ser fácil, então precisa passar desses bloqueios aqui, que tá descendo, né? E a gente tem a MED 20 aqui tentando, inclusive hoje foi um bom dia no Ibov, porque fechou acima. Então acho que amanhã pode ser bem interessante se continuar subindo. E ainda sigo com esse viés de alta pro macro, tá? Mais detalhes em relação ao estudo semanal está lá no vídeo no YouTube. Mas aqui focando mais em movimentos de alta e de queda de dólar em relação aos dois. Voltando para cá, aqui falando em relação agora ao... Deixa eu ver se eu falo dos DIs. Os DIs fazendo um cenário de correção, porque realmente está muito esticado, não está saudável esse movimento. Se for olhar em relação ao macro, né? Chegou a ficar sobrecomprado na sexta-feira, então está fazendo um movimento bem parecido com o dólar, bem idêntico. Mas não só isso, nós temos divergência de IFR, várias coisinhas que você tem no semanal. Topo maior, porém o IFR topo menor, não está batendo aqui, né? E graficamente está muito idêntico ao movimento do dólar. É muito importante que esses DIs corrijam, tá? Porque está muito estressado. Falando do macro, lá fora, índices. Na parte da manhã, bem tranquilo. Durante o dia, o S&P chegou a subir mais um pouquinho, porém o pullback normal aqui dá 50. Não vejo, assim, pelo menos hoje eu não vi um movimento correlacionado, né, do Ibov com lá fora, então fazer o quê? Porém, o dólar lá fora ajudou, tá? O dólar lá fora caiu, que bom, né? Acabou fazendo aqui uma falha da MED 9 e está caindo. E tinha motivo para cair, porque essa alta não estava sustentável. Divergência de IFR, subiu vários dias seguidos sem correção, então não estava sustentável. E aí o nosso EWZ, por mais que o nosso Ibov aqui tenha fechado no 0 a 0, se for contar, né, com o dólar, nós tivemos alta boa, tá? Lá fora, e importante, inclusive, porque fechou acima da MED 9 lá fora. Então, aqui outra coisinha só mostrando Dow Jones pullback também, Nasdaq pullback também, então o cenário amanhã pode mudar completamente, vamos ter muita atenção no resultado das eleições. O que eu achei bem interessante foi que lá na China, movimento reação bem forte, ó, o dia de hoje, e acabando puxando o minério para cima, tá? Mas a Vale não performou bem para cima hoje. Achei muito engraçado o VIX também, o VIX hoje até chegou a cair bem.
deixando o mercado bem tranquilo, até demais. Só comentando aqui em relação ao petróleo, tudo tranquilo. Ouro tranquilo. Aqui os juros americanos também tranquilo, muito tranquilo. E isso aqui pode não acontecer, essa tranquilidade, essa paz toda amanhã. Meu maior receio é, por exemplo, o resultado sair durante o pregão, né? Então eu espero que pelo menos saia de madrugada para livrar essa ansiedade aí dos mercados. Aqui, basicamente isso, sem grande movimento hoje, muito o que falar. Tinha notícia hoje que eu acho que era do PMI, mas também o mercado ligou, foda-se, porque tem coisas mais importantes essa semana para preocupar, e uma delas aqui, amanhã, tem decisão à taxa de juros do nosso país. Então, notícias na parte da manhã não tem nada relevante, não tem nada 10h30. E temos aqui taxa de juros após o pregão finalizar, tá? Então, infelizmente esperamos 0,50 de alta, bem desalinhado com os outros bancos centrais do mundo, né? Nós estamos aqui subindo os juros de novo. E vai ser muito importante a gente acompanhar isso, porque qualquer valor diferente pode vir a afetar o mercado, tá? Fora isso, na quinta-feira tem decisão da taxa de juros dos Estados Unidos. Então, eleições. É uma semana com mais foco na questão de juros e eleições, tá? Notícia mesmo, tipo payroll, PMI, essas coisas nem tem. A questão que eu ia comentar, que eu tava até pesquisando, né? Eu achei. O Rodrigues tinha comentado que poderia demorar semanas. Achei até estranho isso, porque geralmente os Estados Unidos tem. É rápido, né? As eleições, quando começa ali a apuração. Então, olhando pelas últimas, a gente pode ter aí nas próximas horas o resultado, tá? De cada estado ali saindo as suas parciais, em suas escolhas. Mas só um comentário relevante que eu comentei semana passada, mas o estrangeiro segue comprando bolsa, tá? Então cuidado com o viés de que estrangeiro não está gostando aqui, porque deixa eu ver, a última vez que eu vi o saldo negativo deles, consequência, eu já estou em julho e eles estão ainda com saldo positivo. Foi nessa época, não, mas isso aqui não foi consistente, quer dizer, não foi. Peraí. Desde abril desse ano ainda estavam comprados. Desde abril, desde março. Aqui, desde janeiro, tá? Desde janeiro que eles não estão na posição de venda. Por que que desde janeiro eles estavam sendo que estava subindo tanto? Vem a questão, olha aqui, para vocês verem que antes, lá em meados de novembro do ano passado, há um ano atrás, eles estavam comprados, olha aqui, 316, 312, 311, 321. O que estava acontecendo ano passado? Só lembrando, graficamente, abrimos o Ibov, volta para cá, e nós temos aqui novembro do ano passado e dezembro, foi paulada para cima. E aí até o último dia do ano passado foi paulada. E aí se a gente for olhar aqui, comprados, aí chegou dezembro, eles começaram a diminuir a mão. Porque eles são espertos, eles não vão comprar topo. Quem compra topo? São os atrasados. Aí que eles começaram a realizar o lucro. Enquanto que quem estava dando liquidez é justamente os atrasados que compram topo. E eles diminuindo. Até que foi chegar aqui dia 28/12, já estavam quase zerados. E aí virou mesmo, os primeiros dias ali, bem pouquinho mesmo, até que desde o dia 8/1, pelo menos naquela época, tá vendendo. Viraram a mão na venda e foi por isso que a gente teve uma queda, já, né, desde o início do ano aí, uma queda forte. Mas depois, quando eles começaram a reverter e começou a comprar fundo, né, foi a partir daqui de fevereiro. Então, desde fevereiro eles estão aumentando aos pouquinhos, gradativamente, enchendo o carrinho na compra, realiza, compra. É uma fase de acumulação que eles estão aproveitando, esse movimento todo. Alguns dias aqui vendidos, mas não seguiu com isso. E aumentava a mão na compra. Até que eles estão aumentando absurdamente nesses últimos dias, chegando a 425. Aqui, 425 mil posições abertas. Enquanto que o local está dando essa liquidez toda. Então a gente vê que eles estão, assim, já preparados para talvez um movimento de alta. Igual eles estavam justamente nessa região de fundo aqui no ano passado, eles estavam enchendo o carrinho de compra. E os atrasados só foi pensar que o Ibov estava bom para comprar no topo, quando eles já estavam vendendo e realizando. Então aqui eles estão começando a fazer esse movimento, tá? Eu teria muita atenção em relação a isso, porque
Tinha um bom tempo que eu não via o valor de a partir de 400. Então estava em 300 e pouco, mas não chegava a 400 assim com tanta facilidade. Então estão fazendo isso de novo. Outra coisa que eu cheguei a ver também, outras pessoas também estão vendo isso, tá? Uma possível, como é que fala? Um sinal de alta, igual esse café com sardinha começou a comentar que ele também está vendo um pouco o cenário de alta, né? Até final do ano, pelo menos. Então também tem chegando esse bull, 180 que fez. Enfim, outra coisa do mercado, né, que é muito importante que aqui o interno venha ajudar, que é de possível anúncio de corte de gasto. E aí já estão saindo algumas fofocas, que possivelmente vai ter corte aí em relação à previdência social, desenvolvimento social, saúde, educação, possivelmente defesa, tá? E trabalho. Então, aqui vamos ver como que vai ser realmente esses anúncios, aqui são apenas fofocas. Aqui dos que mais está ajudando bastante, né, que são o setor financeiro, a gente teve um movimento bem bonito, ó. Não conseguiu renovar fundo e fez o quê? Falha de fundo, né? A gente teve um cenário aqui formando um fundo mais alto e hoje confirmou essa quebra da tendência de baixa de teoria de Down. Teoria de Down bem simples aqui. Então, o setor financeiro pelo Itaú, que é um dos mais fortes, o mais forte inclusive, já está começando a indicar aqui um cenário bem interessante. Hang Seng já está também fazendo um movimento do nada, não sei por que teve essa força aqui toda hoje, pode ser alguma coisa em relação às eleições, tá? Estados Unidos. Outra coisa interessante também da Petro, que nós temos aqui um grande canal, um canal passando aqui, esse é o gráfico do diário, e parece que a Petro está acumulando nesse fundo para respeitar esse suporte e voltar a subir. Isso seria mais um fator de ajuda para um possível alta, tá? Fora isso, eu falei das notícias amanhã, falei das posições em aberto. Graficamente, eu vejo aqui a possibilidade de continuação de alta do Ibov e de baixa de dólar. Só que, infelizmente, a questão das eleições e decisão à taxa de juros aqui amanhã pode atrapalhar toda essa visão, tá? A gente pode ter uma volatilidade, eu não faço ideia como seria isso. Nunca vivi isso, e a última vez que teve essa situação foi durante a pandemia de 2020. Eleições e pandemia nos Estados Unidos. E eu não estava aqui operando. E mesmo se eu tivesse, eu não ia, talvez, ter um exemplo, assim, porque na época eu não operava do jeito como eu opero hoje. Então não seria um exemplo. Mas, enfim, vamos ficar atentos em relação a isso. Essa figura aqui, na hora que romper, vai ficar interessante demais, hein? Vai ficar muito interessante. Igual quando rompeu essa mega figura aqui que nós tivemos esse ano, né? Fez um rompimento falso, exaustão, rompeu, pullback e vral pra cima. Ano passado também tivemos aqui uma figura, rompeu e no final do ano nós tivemos um movimento de alta. Juntando com os negócios do Vlad, né, o do Fábio Vlad, ele acrescenta também que novembro tende a ser o melhor mês do ano para nossa bolsa, tá? Tem isso. Tem a questão também que aqui, deixa eu só abrir, que mês de outubro que era para formar um fundo, né, possível fundo, por enquanto não formou. Mas, de qualquer forma, novembro aqui está sendo bem positivo no longo prazo em relação ao Ibov. Então, se a gente for usar isso a nosso favor, ótimo. Então, a gente pode ter uma alta aí realmente em relação a esse mês de novembro. E talvez ter até um rally de alta de final de ano, igual o ano passado teve, né? Enfim, eu acho que era só isso que eu tinha que comentar. E vamos ver como vai ser o pregão de amanhã e o resultado dessas eleições. Deixa eu ver aqui se tem alguma... Opa, nossa, fechei minha tela. Era pra eu fechar a gravação.